Olá, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora entra no ar mais uma edição do programa Em Pauta. E nesta edição nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios hoje a presença do vereador Sérgio Calçados para conversar conosco a respeito da cidade de Cubatão. Como eu sempre digo, você merece uma satisfação, eleitor e munícipe da cidade. Afinal de contas, você elegeu os vereadores, no caso hoje o vereador Sérgio Calçados, que é um vereador de toda a cidade, não é, vereador? Quando eu digo que um vereador conseguiu mais votos num determinado ponto, não importa. Depois de ele eleito, ele é o vereador de toda uma cidade. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Primeiro, um bom dia a todos os telespectadores, o programa Em Pauta. E é sempre um prazer, como cubatense, participar ativamente das questões legislativas. E hoje esse bate-papo descontraído, e nós vamos passar um pouquinho aqui do nosso conhecimento, daquilo que nós fazemos no nosso cotidiano na Câmara Municipal de Cubatão. Muito bem, vereador, ter uns assuntos aí meio delicados que a gente precisa conversar, mas eu vou começar o programa de uma forma bem tranquila, dizendo que das suas emendas impositivas direcionadas ao esporte, não é? Tem um projeto muito legal aí, na qual eu já acompanhei, os caras são meus amigos, Sabedoria no Tatame, uma emenda impositiva sua, não é? Sempre. O nosso cuidado com a questão do esporte na cidade de Cubatão não é somente para as artes marciais, mas assim tem sido para o voleibol, assim destinamos emendas em anos anteriores também para o atletismo, assim como foi para o futsal. E eu acho que a necessidade que a cidade, até por ser uma cidade que tem esse norte, que é a questão do esporte e, acima de tudo, esporte e cultura. No momento tão difícil que vivemos do mundo, onde as crianças ficam no seu cotidiano, muitas vezes apenas no celular, e isso é um momento para que a gente possa fazer uma reflexão, tudo isso que tem acontecido essas semanas, esse risco da sala de aula, escolas, a preocupação dos pais e o nosso dever de ofício como vereador da cidade de Cubatão, assim como outras câmaras legislativas, é a preocupação com o bem comum, que é o cidadão e, acima de tudo, as nossas crianças. Muito bem, o vereador falou aí com relação às emendas do esporte. Nós estivemos lá, né, Paulinho, no Armando Cunha, na entrega dos materiais lá para o voleibol, muito bem dirigido pela técnica Luciana Bertagnoli e pelo seu marido Silvio Fonseca, futsal do Wendel, enfim, o esporte é vida, o esporte é cultura, o esporte faz isso mesmo que disse o vereador, né? Encaminha as crianças para um bom caminho. Agora, um bom caminho que não está bom no país é uma preocupação aqui da cidade, dos senhores. Foi dito isso na sessão da última terça-feira com relação aos acontecimentos no país, nas escolas da violência. Há uma preocupação aqui na cidade com relação a isso, né, vereador? Sim, Washington. E principalmente pelas pessoas que usam da sua maldade. A rede social, você sabe que ela é a porta de entrada para todas as coisas boas, mas também existem pessoas que praticam a maldade. E você tem visto nos últimos dias alguns acontecimentos, fatos que são narrados, muitas vezes pessoas colocando famílias em pânico. Essa semana, em um caso específico de uma escola da nossa cidade, e os pais todos preocupados. Na última sessão legislativa, mães e pais estiveram nessa casa e pediram para que o secretário de Segurança Pública também estivesse presente e que o mesmo desse uma resposta de pronto. No dia de hoje, nós temos uma comissão presidida por um vereador que irá discutir essas questões nessa casa legislativa. Por outro lado, a ação é do Executivo. O que nós precisamos entender é que o número de guardas civis que nós temos na cidade de Cubatão hoje são inapropriados para o número de escola que nós temos. Então, eu acho que todo o cronograma de trabalho, e é o que eu tenho falado sempre, Washington, a maior preocupação que o poder público deve ter é da ordem da execução. Se não existir um cronograma de trabalho, da execução do trabalho, automaticamente as coisas não irão evoluir. Uma cidade que quer evoluir de forma positiva, ela precisa se preocupar com um orçamento previamente, que é 2023, você faz a destinação desse orçamento em 2022, para que em 2023 você possa complementar a questão da Guarda Civil que nós temos na cidade, se é para implementar ou ampliar os serviços e, mais do que nunca, dar condições para esses nossos, que são ditos hoje como portarias, que é de uma empresa terceirizada, Sim. que nem sequer os seus direitos trabalhistas estão sendo respeitados.
Muito bem. Agora, vereador, em cima desse assunto que o senhor falou do planejamento, o senhor usou a tribuna da Câmara justamente para falar isso, não é? Não adianta prometer de uma hora para outra, tem que ter um planejamento, não adianta, o senhor usou a palavra, não podemos enganar, estamos aqui para jogar limpo com os senhores. O senhor disse isso. É justamente isso, eu acho. A maior preocupação que eu tenho hoje, porque parece que você fica apagando incêndio todos os dias. Se o fato narrado que vem para a Casa Legislativa hoje é a questão da segurança das crianças, aí se cria uma série de mecanismos para se tirar o peso que o governo municipal deve ter da sua responsabilidade. É como se essa responsabilidade passasse para o legislador. O legislador, dentro da ordem pública, ele é o órgão que fiscaliza as ações do executivo, mas não é ele que executa. A palavra executivo já está deixando bem claro. Quem executa é o senhor prefeito municipal, com seus técnicos, com seus secretários. Mas se você não tiver um planejamento dentro do orçamento, não adianta vir com falácia de que vou fazer, que vou indicar, que vai ser feito, que daqui a pouco é a questão da falta do transporte público, aí os pais novamente... Nós tivemos, basta você entender que essa Casa Legislativa, semanalmente, ela fica apagando incêndio dos erros cometidos pelo Executivo, semanalmente. E não é possível numa cidade que tem a ordem do orçamento que nós temos, não ter capacidade, entrando no 7º ano da gestão do prefeito municipal, você ter uma cidade com tanta incompetência na capacidade de execução. Se você olhar o esporte, você tem um Romeirão inacabado. Se você passar em frente do Romeirão, você vai ver lá, um tapume logo na frente, assim, é horrível você ver aquilo. Se você for no Centro Esportivo Pita, que foi reinaugurado, cheio de buracos, se você for nas escolas públicas, se compra os ar-condicionados, se compra as lojas digitais, se compra televisores e se esquece da rede primária para conseguir recepcionar energia, você não consegue. Se você ligar um ar-condicionado, você não pode ligar o outro. Poxa, até quando que a gente vai ter uma cidade que só se discute depois que a água cai do balde? A gente tem que discutir uma cidade em alto e bom tom, com responsabilidade e, acima de tudo, trazer a credibilidade que é o que as pessoas pedem para a gente. Não adianta eu ficar aqui todo bonitinho, falando bonito. Washington, é minha última legislatura aqui. Eu me despeço dessa Casa Legislativa, não sairei da política, mas me despeço da vida de vereador nessa última legislatura, isso é fato. Quando o senhor diz, eu estou me despedindo da vida pública, mas não quer dizer que está se despedindo da cidade, é isso? Não, de forma alguma. Não é da vida, eu digo do legislativo. Irei sair não irei continuar mais como vereador, não quero isso para mim, até porque eu acho que o vereador, se nós tivéssemos uma demanda de trabalho onde todos pensassem de uma forma igualitária, que o bem comum é a cidade, onde todos pensassem que a ampla maioria pode fazer a diferença e não a submissão ao chefe do executivo, como é feito hoje, essa submissão de você ter hoje a privatização, concessão de direito do polo esportivo, daqui a pouco a gente tem o cemitério municipal. Poxa, é inapropriado. Uma cidade como a nossa, ela é uma cidade com pouco mais de 127 mil pessoas, uma cidade que a gente pode fazer gestão. Nós podemos nos programar para ter uma cidade melhor. A cidade de Cubatão que eu nasci, que eu me criei, eu saía, como eu falei ontem em Washington, eu saía do Colégio Bernardo José Maria de Lorena e você podia, no período da tarde, fazer atletismo aqui. Você poderia ir para as escolas de futsal, você decidiu o que você queria fazer. E hoje, no entanto, as nossas crianças ficam ociosas. E cabeça ociosa é oficina da coisa ruim. Outro dia eu conversava com o Roberto, Roberto Dick, né, lá em Santos, eu acabei encontrando com ele. Eu fui visitar um amigo ali no BNH e encontrei o Roberto Dick. E aqui em Cubatão, aqui na Praça Portugal, também a gente sempre comenta sobre esse assunto na época dos Jogos Escolares, né? A integração entre os colégios, entre o esporte, isso era extremamente fundamental. Só dizer o seguinte, o vereador aqui disse com relação a executar, quem executa é o executivo, aí me lembrou das emendas impositivas que a gente falou aqui. Mais uma vez eu repito, as emendas impositivas destinadas aos vereadores, esse dinheiro não chega na mão dos vereadores. Ele destina a verba para cada setor e quem executa, como disse o vereador, é o executivo.
é mais ou menos o que ele está falando com relação à segurança pública, indica uma série de coisas, mas quem executa é o executivo. Deixando claro que é até 1,2 do orçamento da cidade, ele destinado para os 15 vereadores, aonde os mesmos podem pedir, encaminhar para que o prefeito municipal, o órgão fiscalizador, que são as secretarias, as pastas, esse recurso ele é destinado, você quer que seja uma reforma de uma escola, você quer que vá para o terceiro setor? Vejam, por exemplo, que eu, o vereador Rodrigo, o vereador Guilherme, destinamos à ordem desse ano R$1.200.000 para a Casa da Esperança. Processo esse que se daria para quê? Para que houvesse a execução de melhorias na estrutura física. Mas, no segundo momento, houve-se a necessidade de se melhorar a ampliação do serviço que nós temos lá hoje. E esse recurso, para o que irá servir? Para ampliar o serviço da demanda reprimida de crianças que não são atendidas, a contratação de novos profissionais. Por isso da importância e do cuidado que eu tenho com o dinheiro público, Washington. Jamais irei destinar qualquer tipo de emenda impositiva para algum lugar ou para alguma entidade do terceiro setor ou para um próprio órgão público que não faça a execução do mesmo com responsabilidade. Sim. Aliás, a responsabilidade dessas emendas é 50% destinada à saúde. Saúde. Isso é por lei. Os outros 50%, como disse o vereador, 100 mil para o esporte, 80 mil para a saúde, enfim. Aí vai dele quem executa o executivo. Vereador, só para a gente encerrar, parece que não, o tempo passa rápido, né? Mas o que fazer de imediato no seu modo de ver para a gente tentar conter ou que a violência não chegue nas nossas escolas? O Washington, o principal de tudo, eu sempre digo que a religiosidade é tudo na vida da gente. A gente acreditar que existe um Deus vivo. Ou seja, a palavra Deus, né? A palavra Deus. Esse distanciamento, a cada vez mais, a nossa preocupação hoje, e isso nós não somos diferentes dos demais, o homem e a mulher precisam sair para trabalhar, e quando retornam para suas casas, muitas vezes um filho ele está dentro de um quarto, e ali não existe o diálogo entre um pai e uma mãe, é falar da palavra de Deus, essa convivência com o nosso Pai, com o nosso Criador, eu acho que é peça fundamental para a transformação. E mais do que isso, o que implica isso dentro das salas de aula? As escolas precisam acolher de uma forma mais positiva todos os nossos alunos. É isso. Muito bem. Vereador, Cubatão completou no dia 9 mais um ano de emancipação política, não é? 74 anos. O senhor, a cada dia que passa, gosta mais da cidade, ama a cidade. O senhor disse aqui que não será mais candidato à vereança no Legislativo, mas a cidade não será abandonada. O munícipe da cidade, independente de amanhã o senhor estar como vereador ou não, pode lhe fazer uma cobrança, pode dialogar com o senhor com relação a essa cidade? Washington, jamais deixarei de ocupar um cargo que seja ele de cidadão. O senso de cidadania é esse, é você cobrar direitos e deveres. Jamais me farei de cobrar e ser cobrado, até porque esse é o meu dever como cidadão e como comerciante dessa cidade. É dizer, primeiro, que essa mãe Cubatão, ela merece respeito. Que essa mãe Cubatão, muitas vezes, ela chora no seu interior, porque as pessoas precisam ter amor. Amor de uma mãe que acolhe. Eu sempre falo isso, eu acho, uma mãe que acolhe. Acolhe gente do Brasil e do mundo todo. E muitas vezes, quando você faz algo que não vem de acordo com uma mãe, é meio que ela ficar muito chateada conosco. Então, assim, tenha respeito pela sua cidade, tenha respeito pelo seu povo, respeite a condição que nós temos na nossa cidade. Vamos dizer lá fora, Cubatão não é isso que vocês falam, que vocês pensam. Eu vi há poucos dias um caminhoneiro que veio e falou, poxa, essa cidade na área industrial é muito feia. Porque lá é a área industrial. Mas venha conhecer o centro da nossa cidade, venha conhecer os bairros que nós temos na cidade. Nós temos um povo acolhedor. Se Cubatão é uma cidade interiorana dentro da Baixada Santista. E não existe povo mais acolhedor do que a população de Cubatão. Esse é o diferencial de viver nessa cidade, eu acho. Nós fizemos uma matéria agora recentemente, né, Paulo, com relação à palavra Cubatão, está aí na internet, no YouTube, no Facebook, e você pode ter acompanhado no canal 48.2 a respeito do porquê da palavra Cubatão, da passarela do século XIX ali na Estação das Artes. Essa cidade
tem história, essa cidade precisa ser valorizada, essa cidade, ela não pede, o amor vem de dentro para fora, como disse o vereador Sérgio Calçados. De qualquer forma, vereador, sem contar que ela é um exemplo de recuperação ambiental, não é para a cidade, não é para a região, é para o estado, é para o Brasil e é para o mundo, porque já veio gente de fora aqui saber como é que Cubatão rejuvenesceu nesta Serra do Mar fantástica e a volta do Guará Vermelho e outros tantos animais. Vereador, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, é sempre um prazer recebê-lo aqui para bater um papo descontraído com a população, saber aquilo que pensa, como está agindo o vereador. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço e digo sempre, ame essa cidade ela está sempre de braços abertos para todos nós. Fiquem com Deus. Muito bem, está aí a participação do vereador Sérgio Calçados no programa Em Pauta desta edição. Muito obrigado, Paulo Tito, muito obrigado, Fabiana, e a você que nos acompanhou aí pelo canal 48.2 e pelas nossas redes sociais, os nossos agradecimentos a todos vocês. Vereador Sérgio Calçados, o nosso convidado especial. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.